Gravando. Prontinho. Gravação iniciada. E aí, se os alunos que estão disponíveis aqui online puderem escrever que permitem a gravação, a gente pode começar. A lista de presença ela vai ser liberada daqui a pouquinho. Eba. E com vocês, Rodmar e Cris Guerreiro. Gente, eu vou deixar meu microfone mutado aqui, por conta do barulho da sala. Qualquer dúvida, eu estou disponível, tá bom? E se eu tiver alguma Ah, dúvida, eu falo com vocês também. muito obrigada, viu? Eu queria, em nome da USF e em nome de todos os participantes, agradecer a Mara por ter aceito o nosso convite, né, para falar de um tema que é muito importante e que até estava falando agora há pouco, é um mês que nos dá a voz. No entanto, nós podemos e temos que trabalhar com esse tema aí ao longo do ano. E agradecer a vocês que estão participando e toparam essa roda de conversa. Não é palestra, não é nada nisso, é uma roda virtual, porque aqui não tem aquela roda de conversa, né? Mas nós estamos todos aqui e com o microfone aberto para todo mundo, façam perguntas. Nós temos aqui um roteiro que é muito flexível, que a gente vai seguir, mas nós podemos aí caminhar para outros lados, por ser também uma roda de conversa. Eu trabalho com dores psicológicas extremas e a Mara veio, e eu trabalho com a Mara, né? Ela veio para mim como um presente para eu atendê-la no acolhimento das perdas. E a Mara, ela já trabalhou, nós já trabalhamos juntas há um tempo, nós trabalhamos na PAI juntas por um longo período. Que bênção! E agora nós nos reencontramos, né, Mara? E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do porquê que você está aqui com a gente. Sim. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, né? Eu acredito que, assim, eu senti uma missão de ter que falar sobre o assunto. E surgiram várias oportunidades no decorrer desse mês, né? E eu acredito que é muito importante a gente tratar sobre o assunto, conhecer um pouco sobre a prevenção, né, do câncer e como lidar com isso, né? Que é o que a gente vai tratar aqui um pouquinho. Então, é gratidão por esse momento para poder estar com vocês mesmo. Muitas vezes a questão do câncer de mama, ela vai percorrer tanto o autoconhecimento, o autoconhecimento para nos conhecer e autocuidado. E quando a gente tem esse diagnóstico, existem vários desafios, né? E várias propostas, inclusive, de intervenção. E aí eu queria que a Mara nos contasse um pouquinho como é que foi esse início, como é que deu esse diagnóstico. Sim. Bom, queria já começar falando que às vezes tem muito esse mito de você estar com câncer de mama porque você não se cuidou, você não fez os exames de rotina, enfim. Né? Os meus exames todos anuais. Inclusive, eu já fazia mamografia desde os 38 anos, né? Então, já fazia algum tempo, né, acompanhando. E em março do ano passado, eu deveria, né, estar fazendo todos os exames de rotina, mas a gente estava numa segunda onda na pandemia, né? Então, acabou ficando meio complicado. Passei pelo médico, mas não consegui fazer os exames. Em outubro do ano passado, fala-se, né, tanto do Outubro Rosa, e eu fui atrás, eu falei, não, vamos lá.
vamos tentar de novo. Mas a agenda super lotada, meus exames na realidade seriam pelo SUS, né? Porque eu estava sem convênio e não consegui, né? Acabei ficando muito decepcionada, mas assim, estava numa lista de espera. Em novembro, tomando banho, eu passo a mão e sinto um nódulo já num tamanho meio grande, o que me assustou. Eu falei, meu Deus, e agora? Da onde surgiu? E aí eu corri, a gente, né, resolveu pagar para fazer o mais rápido possível. No início desse ano já passei pela biópsia, porque a gente pegou bem, né, final de ano, festas, enfim. No início desse ano já iniciei com a biópsia, né, e final de janeiro o resultado aí do câncer de mama, né. Então foram 2 meses bem apreensivos, né, que já gera muita coisa na nossa cabeça, muita apreensão, né, de resultado, enfim. Com esse resultado aí, em fevereiro desse ano, a gente conseguiu dar entrada na prefeitura, né, para conseguir o tratamento, enfim, dar sequência, né, no tratamento. E eu não sei se vocês têm, né, um pouco de conhecimento, mas existe um órgão regulador de vagas, né, para quem tem câncer. E demora 60 dias, né? Por lei, tem 60 dias para que aconteça a vaga. Mas a gente sabe que a gente, infelizmente, não consegue, é muita demanda e o estado de São Paulo ele não consegue manter muito essa demanda, né? Não consegue as vagas no mesmo tempo que deveria, que seria os 60 dias. Né? Então, assim, foram fases assim bem apreensivas, digamos, porque você sabe que você precisa de um tratamento urgente, mas não tem um suporte, né, tão rápido quanto deveria. E aí eu ressalto muito a importância de você se informar. Né? Então, com o diagnóstico, a gente começou a correr atrás de mais informações do que poderia ser feito para tentar agilizar esse processo, né? E eu tive que entrar na justiça, né, para conseguir que ele saísse com 60 dias, né? Não tem jeito. Inclusive, essa corrida era pelo diagnóstico que você teve com relação ao câncer, né? Sim, na realidade foi meio concomitante, né? Tudo ao mesmo tempo, porque eu resolvi procurar um médico particular para ver se tinha mais exames que eu pudesse estar adiantando. Porque com a biópsia a gente sabe que a gente tem um câncer, mas não sabe qual é o tipo dele. E isso faz total diferença no tratamento e, enfim, né? Na sequência. E aí a gente resolveu pagar, né, um médico particular, e a gente fez um exame que chama imunohistoquímico, foi bem junto, né, com esse processo com a prefeitura, para a liberação da vaga, e aí ele deu que era um triplo negativo, ou seja, era um dos mais graves, digamos assim, que precisaria começar a quimioterapia urgente, né? Isso foi o diferencial. O fato de eu ter procurado um médico e ter feito esse exame, ter conseguido fazer esse exame, eu consegui que a vaga saísse, né, pela urgência do caso. Então, a gente entrou na justiça de manhã, à tarde a vaga estava saindo pela prefeitura, né, acabou sendo bem automático as duas coisas, né? Deixando claro que a vaga não é pela prefeitura, né? Eu acabei me referindo um pouco errado, é um sistema do governo do estado, chama Rede Hebe Camargo, né? Então ele para o estado todo, né? Eu dei sorte porque a minha vaga saiu no CAISM aqui na Unicamp. Né? Então foi um pouco mais próximo para mim, mas de repente poderia a vaga ter saído em alguma outra cidade do estado e ter, né, que se deslocar, enfim. Mas em abril daí eu consegui começar a passar pelos exames no CAISM
E foi praticamente um mês, eles refizeram todos os exames, mais um check-up geral, porque o tipo do meu câncer é um câncer metastático, então a gente precisava saber qual era o estadiamento, né, nesse período do câncer. Graças a Deus, tá, né, só na mama, e aí eu iniciei a quimioterapia em maio. A gente nunca esquece a primeira data, 25 de maio. Porque é algo muito marcante, que mexe muito com a gente, porque a gente escuta falar muita coisa sobre a quimioterapia, né? Sobre um tratamento de câncer. Então, você acaba formulando muita coisa na cabeça e gerando muita ansiedade também em relação a isso, né? E nós começamos aí eu comecei a quimioterapia, né? Agora eu já estou quase terminando. E o protocolo, na realidade, ele era 4 sessões da quimioterapia vermelha, que eles chamam, e 12 da branca. Então, isso quase 6 meses aí. Eu estou na reta final já, graças a Deus, né? Faltam 2 sessões só para quimioterapia, né? Mas é um processo em que, assim, a cabeça dá 1000 voltas e você fica pensando 1000 coisas. Você pensa na família, você pensa no que você poderia, de repente, até ter feito e que você não fez, você demorou para procurar tratamento, enfim. Passa muita coisa pela cabeça nesse período, né? Além disso, você colocou uma coisa que além de tudo isso, muitas pessoas já vêm com uma certa culpa, que é aquela coisa assim, puxa vida, eu não me cuidei, aconteceu isso. Então, além de tudo isso, fica mais um peso, né, pra gente... Cobrança, né? A cobrança. A cobrança em relação, e que não né? No meu caso, não foi. A gente sabe que ocorreu uma pandemia e que tem muitos casos por aí que realmente não conseguiram, né? Hoje, tem uma ONG que eu participo daqui da cidade, que é o Rosa e Amor, a estimativa deles é em 225% de aumento por causa da pandemia. Então, é muita coisa, né? Muitos diagnósticos agora recentes e, enfim. 225%. Exatamente. Quando eu comentei da questão da demora para sair a vaga, e a gente resolveu entrar na justiça, porque quando eu fui conversar com eles, eles estavam não com 60 dias de espera para conseguir uma vaga, e sim 5 meses. Então, de 2 passou para 5. E aí a gente resolveu correr com isso, né? Por essa estimativa. Então, foi muito bom participar, né, ter o contato dessa ONG, porque ajudou a gente nessa estimativa e abrir os olhos, né? Eu até, dentro dessa estimativa, eu até queria perguntar para as pessoas que estão participando se elas conhecem alguém que esteja nessa situação atualmente, ou se alguma delas está passando por isso hoje, né? Coloca aí para a gente também ter uma noção. Porque a gente fica aqui virtualmente, mas a gente não vê o rostinho de ninguém, então a gente está tentando abrir aí a conversa. E só para concluir, né, a etapa assim, do meu tratamento, agora terminando a químio, é cirurgia, né? Pelo tipo do câncer que eu estou, foi preciso fazer a quimioterapia antes, para poder ele reduzir de tamanho. Ele era um tipo muito agressivo, então ele cresceu muito rápido. Nesse período que eu fiquei esperando a vaga, né, de fevereiro até... Desde que eu descobri, na realidade, né, em dezembro até maio, quando começou a quimioterapia, ele cresceu muito. Então, ele tinha quase 7 centímetros, né? Então, foi... ele é bem agressivo, digamos assim, em crescimento, mas responde bem à químio, né? Então, precisava ser rápido e precisava correr com a químio para depois fazer a cirurgia, né? Então, meu próximo passo agora é a cirurgia, e aí eles fazem uma avaliação novamente, para daí seguir com químio oral ou radioterapia, enfim, né? Vai dar a sequência adequada, né? Mas a gente eu estou encerrando o processo da químio agora, né? E graças a Deus passei de algumas formas
boas, que é o que a gente vai contar para vocês também em relação a isso. Né? Que é muito relativo, né? Então, isso também não tem fórmula. Às vezes a pessoa fala, você vai passar muito mal, ou não vai ter nada. Isso é bem relativo, né, Mara? Sim, eu tive muita orientação logo no começo dessa ONG, né? E uma das recomendações foi a questão da alimentação, né? Então, eu tive um tempo, desde fevereiro até sair a minha vaga para começar no Carisma, eu tive um tempo para me adaptar em todos os sentidos. O primeiro, posso já ir falando, né, Cris? Aceitação. Pode Então, tá até assim. O que a Mara passou naquele momento foi a perda. Então, assim, o mundo que a gente fala, o mundo presumido dela, o mundo que já estava estabelecido, a partir do momento dessa notícia, ele se transformou. E aí, o que acontece com a gente? A gente tem que entender essa transformação e buscar adaptações. E o primeiro passo, né, Mara, é a aceitação. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora. Sim. Realmente a cabeça dá mil voltas, você perde o chão, não sabe aonde está, e você olha, né, para sua família e se fala, o que eu faço agora? Né? Só que quando você olha para eles e olha para os amigos e olha para a força que o pessoal está te dando, você fala, não, existe um caminho, né? E aceitar que você tem um problema de saúde, né? E que você precisa, um problema de saúde sério, e que você precisa correr atrás, né? Para poder se manter vivo, é o diferencial, né? Então, a partir do momento que eu aceitei, o meu único objetivo era que eu quero estar bem, quero estar viva, quero estar com a minha família, com os meus amigos, e vou fazer o que for possível para isso. Né? Então, como eu disse, é um tipo metastático, isso fazia o diferencial, eu também precisava correr, né? Então, eu aceitar foi o diferencial para eu começar com tudo, ou seja, e procurar todas as ajudas possíveis em todos os sentidos que para mim me fizesse bem naquele momento, né? Então, quando eu aceitei, né, eu já fui para essa ONG, que ela dá um suporte com nutricionista, com terapeuta, enfermagem, enfim, todas as informações que a gente precisa, até jurídico, né, que foi também que eles me deram super suporte. E aí a nutricionista já entrou com alimentação antes da quimioterapia. Então eu tive um tempo, né, de praticamente 3 meses para poder me fortalecer o meu organismo, né, para o tanto de efeitos que poderiam causar a quimio em mim, né? Então, isso foi um dos grandes diferenciais para eu estar com efeitos leves de quimioterapia, de estar passando bem, né? Ter tido esse tempo foi, assim, muito bom, né? E só que, né, a cabeça realmente fica, né? Ainda você está trabalhando, você aceita, mas você ainda precisa trabalhar muita coisa, né? Então a psicoterapia foi também um dos diferenciais. A gente já começou, né? Logo em seguida a trabalhar. Primeiramente eu comecei no Rosa e Amor, né? Que é essa instituição, e depois com a Cris, né? A terapeuta lá que eu sentia muita confiança, ela acabou mudando de emprego, e eu falei, não, preciso me encontrar, né, com um outro profissional. E aí a Cris realmente, o anjo que caiu do céu de novo, né? Imagina, é um trabalho, eu vejo que é um trabalho de parceria, de acolhimento, e se a pessoa tem essa visão que a Mara tem da urgência e do enfrentamento, a situação ela vai tomando um caminho, ela vai trilhando um caminho positivo.
né? O complicado, vamos falar, o complicador é quando o susto vem, a estrutura e os apoios, a rede de apoio não é tão bem construída, né? Então, aí essa demora fica muito. É um complicador, inclusive, para estratégias de cura, estratégias de tratamento, né, Mari? Sim. Você tocou na questão da rede de apoio, né? Eu tive desde o início a minha família como rede de apoio principal, né? Em tudo, em tudo, em tudo. Não tenho o que falar. Os amigos também, porque a gente precisa, né? Então, às vezes você quer ficar quietinho, mas num outro momento você fala, não, vamos trocar uma ideia, vamos ver. Então, assim, a família, e a família normalmente às vezes vem em primeiro lugar nessa rede de apoio aí, né? Tanto que, assim, eles estão me ajudando, um vai levar, outro vai buscar, então isso me deixou mais confortável, me deixou mais segura também, né, de estar passando por esse processo com todo o apoio que eu tô tendo, né? Às vezes até de pessoas que eu não esperava receber, às vezes um lencinho que chega, sabe? Muito... Traz pra gente uma sensação muito boa, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Mara, e eu queria até que, se você pudesse falar com eles, é a história do uso lenço, uso peruca, não uso nada, o que as crianças podem ver, sabe? Essa coisa que nós já conversamos bastante, eu acho que é importante também. A gente está em sintonia porque eu ia citar isso, eu ia falar da questão da família que incluía essa transição, né? Que é uma transição que é uma das que mexe mais, que realmente é de você mudar, né? Você se olhar no espelho e você querer se reconhecer, mas você sabe que seu cabelo vai cair, então você tem que ter essa noção. Eu tenho um filho de 3 anos e meio agora, mas na época que caiu o cabelo já era menorzinho um pouco, né? E eu queria que fosse leve essa transição. Eu não queria que ele assustasse. E os meus pais são idosos também, então eu não queria causar neles também um susto, de repente, de eu sair de casa com cabelo e voltar sem cabelo. Então, essa transição também foi muito importante, né? Porque eu consegui fazer com que meu filho participasse do momento de cortar o cabelo, né? Depois eu não queria ficar com o cabelo curtinho, porque me incomodava o cabelo curtinho caindo ainda. Eu fui lá e falei, então pega a maquininha e raspa. Então eu fiz com que ele participasse disso comigo também. Então eu fiquei mais à vontade e ele também, né? Agora está crescendo, ele passa a mão, olha, que legal o seu cabelo. Então hoje eu vejo o quanto foi bom eu ter feito essa transição, né? E a gente precisa se reconhecer. Eu ganhei uma peruca, então eu tentei usar a peruca, mas eu não, de bate pronto, eu falei, nossa, não sou eu. Eu não consigo, né? E aí os lenços foi o que mais se adaptou, e em casa eu fico sem bastante mais, né? Em casa eu fico tranquila, né? Sem ter nada, mas para sair eu me sinto mais confortável por proteção, até por friagem, por causa do sol, enfim, né? Mas muitas pessoas gostam da careca, né? Também se adaptam. Eu conheço muitas que preferem usar a careca. Eu também gosto da minha, né? Mas a gente tem que se sentir bem, a forma de se ver, uma forma que mantém a autoestima lá em cima, né? Porque é um período bem difícil. Então, e isso é muito pessoal, é de cada um mesmo, né? Eu gosto do lenço, eu falo do meu cabelo aqui, dos rabinhos, e a gente vai seguindo. Que era uma preocupação que a gente tem, né, de não normatizar. Então, assim, tá, vai fazer, então vai ter que usar peruca, vai ter que usar um determinado maquiagem, vai ter que ver, vai ter que nada.
né? E isso foi muito interessante, porque a Mara já se colocou nessa posição. Não, eu quero ser eu mesma, buscar a minha identidade, buscar as coisas que eu gosto, e não dentro de um padrão. Porque, tá, então, para que as crianças não me vejam careca, eu tenho que usar peruca. Não, né? E aí, se elas perguntarem, você vai falar o quê, né? Então, às vezes a gente começa a construir uns fantasmas e uns tabus aonde não precisa ter. Já tem um momento de desafiador, já tem várias coisas para se adaptar. E para que a sociedade, porque a gente vê isso mesmo, né? A nossa sociedade, por que a gente também vai ter esse esforço de normatizar isso? Não, precisa ter cabelo, precisa ter isso. Não, não precisa nada, né? Não, é o que você se sentir bem, né? Até achei interessante você falar das crianças, porque eu vou pegar meu filho na escola e teve um outro dia que me perguntou, por que você está usando lenço? Né? E aí a mãe, porque ela está passando por um tratamento de saúde. Então, assim, gera, né, muita curiosidade, né? Talvez se eu não tivesse bem, aquilo até me incomodasse, né? Mas como para mim foi uma transição muito natural, né? E uma aceitação, né? A gente volta de novo na aceitação, né? Então, para mim foi tranquilo. A gente até tentou explicar de uma forma melhor para o menininho, né? Lá na escola. Então, são os processos, né? Lógico que, por exemplo, a gente sempre vai ter outra preocupação. Você fala em químio, aí você fala, a químio vermelha dá outros efeitos. Então, assim, você sempre vai passando por algum processo que você vai precisar, né, tá trabalhando isso, né? Foi o cabelo, enfim, foi o passar mal e que não passou mal, né? Agora logo vem essa dúvida se faz radioterapia ou não, e aí você fica pensando, então assim, são processos que você vai vivendo e vai vivendo um dia de cada vez e vai trabalhando a aceitação de cada um, né? Nós vimos que o Marcelo, ele levantou a mão aí. É bem engraçado o que vocês estão comentando, porque no Brasil parece que doença é uma coisa muito sigilosa, né? Tem que ser comentado em quatro paredes, em baixinho, e poder quebrar esse tabu de falar sobre e se aceitar e entender que não, a culpa não é sua, ou a culpa é do A, ou do B, ou do C, é muito importante até para outras pessoas também entenderem, né? Isso é muito bom, porque se você, que nem você comentou da criança da escola, isso abre uma discussão com a criança para ela entender a importância de, então é isso, eu tenho que fazer isso, é importante eu saber disso. Isso é muito importante, porque no Brasil ainda é muito fechado a conversa sobre doenças de modo geral, e do câncer parece que é mais fechado ainda. Sim. É um tabu enorme do, meu Deus, não pode ser falado, não pode ser comentado. A sua tia tem câncer, então não comenta, não fale nada. E é uma coisa como qualquer outra. É um tabu e é um decreto. Parece que as Exato. pessoas decretam começo, meio e fim da situação. E esse exercício com as crianças, eu não vejo só para o câncer. Quando a gente está trabalhando isso, nós estamos, de certa forma, trazendo e quebrando tabus com relação a vários temas que nós estamos aqui tentando combater, né? Então, se a criança começa a se expor e colocar de uma forma menos agressiva e sem medo da coisa, fica muito mais fácil também de enfrentamento, né? Eu vejo muito, o que eu senti muito, desde o começo, uma vontade de expor. Exatamente pelos olhares que recebia, enfim. Então, eu senti essa vontade de falar um pouco mais nas minhas redes sociais, de repente. Então, eu não deixei de postar, eu não deixei de fazer nada em relação a mim. Eu não me escondi. Na realidade, eu acabei me expondo mesmo, né? E é engraçado que isso gera comentários de todos os tipos que você possa imaginar, né? Positivos e negativos. Né? Então, isso eu também tinha que estar preparada comigo, de ler, de repente, um comentário e falar, não, né? Eu tô encarando de uma forma boa, mas essa pessoa tá
de repente achando que eu não tô bem e tal, né? E não era. Né? Então, depois eu comecei a mudar meus posts e falar, pessoal, eu estou bem, né? Eu fui trabalhando isso também, desenvolvi um outro lado de ir trabalhando para poder tentar mostrar que a gente tem que encarar de uma outra forma, porque tá tão presente na nossa vida, não é só o câncer de mama, o câncer no geral, várias doenças por aí, a gente precisa encarar de uma outra forma também, né? Então, é bem interessante essa sensação também, né, de quando você trabalha com redes sociais, às vezes os comentários que chegam, que você também, né, precisa interagir de alguma forma e ter sabedoria, né, também nessa... Porque muitas vezes as pessoas, elas manifestam o medo e o receio delas. Então, ela coloca, né, para fora, em outra pessoa, o medo que ela tem, né? Então, as mensagens, até a Mayra passou algumas mensagens, parecia muito mais o conteúdo dela do que ela vendo a Mara do jeito que a Mara gostaria que fosse vista. Sim. Né? Mas a gente fez essa mudança, né? E eu falei da necessidade de falar, porque as pessoas têm muito aquilo, né? Porque você tá com câncer, é o seu atestado de morte, né? E não é, a vida continua. Eu fui buscar alternativas, né? Depois que eu aceitei alternativas para que eu pudesse, o meu corpo pudesse estar bem, a minha mente pudesse estar bem e que eu pudesse transparecer isso para as outras pessoas também, né? Então, eu comentei da questão da alimentação, né? Então, foi alimentação, foi homeopático, foram vitaminas e suplementos que eu até hoje, né, ainda tô, mas que conseguiram deixar meu corpo forte para eu não ter efeito colateral da quimioterapia. Então, olha a diferença que fez aí. Então, assim, como que eu não vou falar isso para as pessoas e dar o meu exemplo positivo de que é possível ser diferente? Né? Então, por mais que de repente vá ter algum comentário lá nas redes sociais, alguma coisa, mas eu acho que o benefício é maior do que o comentário negativo que foi feito. Eu vou conseguir atingir mais pessoas, né? Enfim. Com certeza. A Ana Paula Brandão, ela falou uma coisa que é muito interessante, porque as pessoas, elas não querem falar de coisas negativas, né? Muitas vezes, elas não estão preparadas para isso. Sim, muitas das vezes, né? Então, não que a gente não tenha que trabalhar, né? Essas questões, né? Mas para quem está passando por um tratamento de câncer, você tentar ver tudo com mais positividade possível, eu acho que contribui e muda 100% do seu foco, né? Então, é importantíssimo a gente, né, se monitorar também em relação ao negativismo e, né, como fala, vamos dar a volta por cima e seguir aí, né, com tudo que for possível para passar, né? E é essa a mensagem, né? Eu ainda acrescentaria positividade realista, porque tem pessoas que têm uma positividade utópica, né? Que ela acha que tá tudo bem, que não precisa nem tomar remédio. Não. Né? Então, não é uma positividade que ela reage, ela não tem aquela esperança de esperar, né? Ela tem uma esperança de reagir, de ir à luta, de ativar. E isso é um diferencial enorme, enorme dentro de tudo isso. E tem uma coisa, o próprio tratamento, e no caso da Mara apareceu isso, e a Mara vai me ajudar também a falar sobre isso, no início do tratamento, do diagnóstico, geralmente o que acontece? A gente fica introspectivo, a gente começa no porquê, para quê, né? O que aconteceu, como que eu vou fazer a partir de agora? Então, existe uma introspecção e o olhar fica para nós, né? E a partir do momento que você vai fazendo, vai passando pelas etapas, a gente fala etapa, mas não é nunca assim, né? Tudo certinho. A gente
vai para um lado, daqui a pouco volta, mas a partir do momento que a gente vai superando e vai passando pelo processo, a gente vai saindo do eu e vai indo para o nós, que é uma preocupação. Vai saindo para o nós e ao mesmo tempo assim, eu, nós e a questão das prioridades. Eu queria que você falasse como é que é? Continua as mesmas prioridades antes do diagnóstico e agora? Não, É a mesma Mara? não, eu me ressignifiquei, né? Na realidade, muda por completo. E você, a partir do momento que você aceita, você começa a se priorizar. Então, é o que eu quero fazer, é o que eu estou com vontade, né? Lógico, concomitante também né, com a família, enfim. Mas, assim, você começa a ver tudo com outros olhos, né? E aí você quer estar bem, você quer estar feliz, então você vai buscar as coisas que vão suprir para você essas coisas nesse momento, né? Então, eu falo que realmente eu me priorizei, né? Eu estou passando por um tratamento de câncer, eu vejo que eu estou muito mais feliz hoje, né? Da forma e orgulhosa de mim, da forma que eu tenho lidado, né? Do que até antes do tratamento, né? Então, assim, superação todo dia, porque são desafios, né? E aí você consegue manter a calma para buscar informações do que você precisa, e aí você vai buscar mesmo a sua paz interior, né? Para poder passar por esse processo. Então, é o priorizar, sim, né? Priorizar você, depois você prioriza a sua família, né? Nesse contato, né? Prioriza as coisas que te fazem bem, né? A família, os amigos. Às vezes a gente até brincou várias vezes, às vezes é o sentar e tomar um café sozinho, é o seu momento sozinho também, né? Mas que é muito importante também para você recuperar suas energias, né? Então acho que é todo um processo mesmo, né? De evolução aí nesse caminho, né? E eu posso falar das alternativas, Cris, que me ajudaram muito também? Deve. Porque nesse processo eu também percebi que as terapias alternativas podiam me ajudar muito. Então, eu fui fazer constelação familiar, me apeguei na fé também, que independente de religião, mas eu acredito que a fé também me deu uma estrutura bem forte para estar passando por tudo isso. Tem um documentário que eu assisti que chama Heal, que é o Heal, o Poder da Mente. Ele também foi sensacional, porque foi também um start para mim, que a minha mente também podia, né, me ajudar a controlar muita coisa. E então ele foi assim um documentário que eu falo que ajudou pra caramba. Aí fui fazer reiki, gente, eu fiz um monte de coisa. Ho'oponopono diariamente, tipo, para eu também me manter menos ansiosa. Barra de axis. Então, eu procurei tudo que pudesse me deixar tranquila para passar por tudo, né, em paz, né, e focada. Então, assim, focada no meu tratamento, né, com a psicoterapia, com os médicos, com a questão nutricional e atividade física e a questão dos alternativos. Eu acho que esse conjunto me deixou muito mais estável para enfrentar tudo isso. E eu vejo assim, não existe fórmulas prontas, é o que significa. Então, o que supriu a necessidade da Mara? Foram essas terapias alternativas, foram a questão de uma rede de apoio muito bem estruturada, que ela está lá e ajudando a qualquer momento, né? Uma coisa que eu vejo na Mara, que foi uma coisa, além de outras, mas eu vou falar um pouco dessa, é a capacidade de aceitar ajuda.
Muito importante isso. Né, Mara? Olha, gente, eu sempre fui muito orgulhosa, então eu sempre quis ajudar e não receber ajuda. Então, no momento da aceitação, eu tive que trabalhar também muito isso, né? Então, além de eu aceitar o tratamento, eu tinha que aceitar a ajuda das pessoas, porque eu sabia que eu ia precisar da ajuda das pessoas. Eu não tinha começado ainda a químio. E o que se ouve da quimioterapia é que o pessoal fica na cama, que o pessoal passa mal, enfim. Então, aquilo me assustava, né? E minha irmã falou, olha, abra sua mente, você vai precisar de ajuda e você precisa trabalhar isso em você. Então, eu fui trabalhando isso também, né? E é um desafio, porque para quem gosta de ajudar, você nunca quer mesmo receber ajuda, você se acha autossuficiente. Eu me achava autossuficiente, eu sempre dei conta de tudo, né? Mas agora não era esse o momento. Eu não vou mais dar conta de tudo porque eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de ajuda para pegar meu filho na escola, eu vou precisar de ajuda para me levar na quimioterapia, né? Então, quando você começa a pensar tudo isso, você fala, poxa, né? Eu não posso ser orgulhoso. Então, não fui orgulhosa nesse momento e hoje eu vejo que é uma das coisas principais mesmo que fizeram toda a diferença. Faz muita diferença. Hoje eu vejo a Mara numa situação de buscar hoje as suas prioridades, né, de saber o que é importante realmente, de entender que nós estamos no presente e que o futuro não nos pertence, né, mas que vamos lutar para que esse futuro exista e que seja aí muito bem saudável e muito bem vivido. Sim. E a questão hoje que eu vejo muito interessante é você, Mara, estar hoje já no momento de buscar o depois. Ok, o que eu farei depois? Como que eu vou estar? O que eu vou fazer? Porque muda, as prioridades mudaram, a forma de ver a vida mudou, o seu estado emocional, a sua força. Você mesmo falou que hoje a questão do quão você se percebe mais forte, né? O quanto você, não é nem se percebe, você sabe o quão forte você é. Então, é um momento desafiador, Sim. é um momento crítico, mas ao mesmo tempo traz muita aprendizagem e muita superação. Eu queria que você falasse um pouco disso e pessoas aí da roda, por favor, se fiquem à vontade aí para perguntar e para falar, tá? Realmente isso, muda tudo. A partir do momento que mudou tudo, você começa a reavaliar cada coisa. Então, eu comecei a avaliar minha profissão, né? Nossa, a vida estressante que eu estava levando e não estar feliz com a minha profissão talvez tenha influenciado no problema de saúde, no estresse. Ok, é um dos fatores, né? Então, eu não quero mais, eu decidi que eu não quero mais trabalhar com o que eu trabalhava antes. E aí eu descobri que eu não sabia nem o que eu gostava. Mas o que eu gosto para eu tentar mudar a minha profissão? E aí eu percebi, mas eu não sei o que eu gosto. Então, isso foi gerando muitos questionamentos internos, né? Então, faz parte. Não adianta que assim, você vai ressignificar mesmo e vai ressignificar tudo, né? E para mim, nesse momento, né, com a terapia, a gente vai entrar logo numa fase de me redescobrir mesmo, né? E de buscar isso do que eu gosto, do que eu não gosto e buscar novos horizontes. Não é porque eu tô com câncer que eu não vou pensar no meu futuro, né? Que buscar alternativas, né, aí de estudo, de repente, né, são tantas opções que a gente tem e que faz você pensar muito, né, em tudo. Então,
Acho que isso é um diferencial também de alguém que passa por algum problema de saúde, né? Mais sério, assim. Eu acho que buscar dentro de você o que te faz feliz, o que eu quero, na verdade, buscar o que me faça feliz, né? Então, eu quero trabalhar com algo que vai me deixar feliz, né? Que vai me dar a paz que eu preciso para seguir, né? Então, faz muita diferença isso, né? Eu confiar que eu vou ter isso, né? Essa paz e correr atrás, e é isso. Não sei se eu consegui ser tão clara, talvez. Conseguiu. Conseguiu sim. Mas é isso, é uma mudança no geral, em tudo, né? Às vezes falou até de posicionamento, né? Às vezes com meu marido ou com meu filho, né? Olha, não tô afim de fazer tal coisa, ou tô afim de fazer tal coisa. Mãe, às vezes, abre mão de muita coisa por causa do filho, né? Você quer que ele esteja feliz, mas você, às vezes, não tá afim de fazer alguma coisa, né? Mas aí você... Isso também, você fala, olha, vamos conversar, vamos fazer outro dia. Você muda, você vai mudando todo o seu foco, né? Então, isso também faz diferença para que fique mais tranquilo, né? Esse próximo passo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para gente, e aí depois eu queria falar algumas palavras também. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou. Foi bom dar o meu depoimento, espero ter contribuído e que de alguma forma possa, né, para vocês ser um exemplo, né, de que é possível passar por essa fase de transição aí de um câncer tão de uma forma mais leve, digamos assim, né, de buscando formas para que seja mais leve, né, com efeitos mais leves, né. E posso ler rapidinho uma mensagenzinha? Tem um instituto em São Paulo e que chama Semeando Pérolas. Ele fala da pérola. Eu estou até com um brinquinho de pérola aqui, foi o que eu ganhei no dia que eu passei pela ONG, que me ajudou. E eu achei muito interessante, e eu vou ler um trechinho curto para vocês. A pérola é formada pela reação da ostra ao grão de areia, que lhe fere, e lhe transforma essa dor em uma pérola, que é uma joia orgânica da natureza, uma joia rara. Convidamos, aí, né, a gente é convidado a transformar cada desafio da nossa vida em pérolas no nosso interior, fortalecendo nossas atitudes de coragem, fé, perseverança, força de vontade e amor, para dinamizar assim o poder transformador que há dentro de nós e edificar com ele as capacidades que permitirão superar limites. Né? Nós podemos, nós conseguimos, nós somos capazes, basta só acreditar e realizar. Então, é nesse sentido, né, de sempre estar buscando o melhor. E foi nisso que eu me apeguei também, quando eu fui buscar meu tratamento, né, e os alternativos, enfim, quando eu fui buscar tudo no contexto geral, né, eu acreditei e eu estou realizando. Essa mensagenzinha para vocês. É possível, gente. Obrigada, Mari. Eu acho que é uma mensagem de esperança, e a Mara que eu conheci há 20 anos não é a Mara do ano passado e muito menos a Mara de hoje. A Mara, ela não é à toa que eu a convidei, porque ela, com essa forma de existir, essa personalidade, essa vontade de viver e de aceitar tão rapidamente o momento da notícia e de ter uma reação da forma com que você teve, foi fundamental para que o seu tratamento fosse e tivesse sucesso, né? E eu sinto isso.
E eu Tô até me vejo... emocionando, hein? Te amo. E eu vejo essa superação e a forma com que você trouxe e superou os desafios, e a gente sabe que cada desafio, a Mara não é porque ela está falando isso, mas ela tem dores, né? Tem dores nas articulações, ela está inchada, mas apesar disso, existe aí uma força interior e um propósito muito maior. Sim, né? Com certeza. Então, eu só tenho que agradecer a você a oportunidade, o presente de estar com você e passar por isso, né, contigo, né, como acolhedora e como terapeuta na área de perdas e luto, porque sim, é uma perda, você passa por um processo de luto e você passa por uma ressignificação, de definir prioridades, de saber, a partir de hoje, o que você vai fazer da sua vida, quais são as pessoas mais importantes da sua vida, né? Objetivos, né? Os objetivos mudar. Então, realmente, a gente vai mudando em tudo. É isso aí. Muito obrigada pelas palavras, né? E realmente foi bom. Espero ter contribuído, né, com o meu depoimento um pouquinho para vocês e que, né, consiga, né? O objetivo a gente fala, né, sempre conscientizar sobre o mês, né, para salvar vidas aí, né? E nesse enfoque mais terapêutico, né? A importância da terapia também não tem nem o que falar, né? Porque realmente a gente consegue trabalhar tudo aí e ir se colocando no lugar de novo, né? Eu agradeço mesmo a você, agradeço as pessoas que participaram, que estão conosco aí, ficaram aí por 1 hora de conversa. Então, agradeço muito a participação. Essa causa não é uma causa de um mês, é uma causa de uma vida toda. E espero que nós estejamos aí atuantes e juntas aí por um bom tempo, trabalhando por isso, viu? Amém, que assim seja, vai ser, se Deus quiser. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigada pelas mensagens que estão chegando, realmente, se Deus quiser, meu tratamento vai se concluir, né, da melhor forma que tiver que ser e um dia de cada vez. A gente vai vivendo um dia de cada vez, né, e superando aí cada desafio. É isso aí. Vamos que vamos. E o nosso gente, amigo... vamos tirar uma foto nossa com todo mundo. Quem puder ligar a câmera só para a gente fazer um print. Por favor. Eba. Vamos ver se vai esperar mais alguém. Eu tentei ser pontual, hein, Marcelo? Eu amei. Por mim, você podia ficar a tarde inteira falando. Oh, meu Deus, que delícia. Olha que não é, gente? Então, um assunto desse tinha que ser a tarde inteira, tão importante. A gente tenta fazer uma coisa mais leve, né, Marcelo? Porque é um assunto que às vezes as pessoas ficam um pouco... Com certeza. Bom, vou contar aqui no 3, a gente tira uma foto belíssima. Camila mandou um Deus te abençoe e vai tampar na cara de alguém. Vou esperar para subir aqui. Então é isso, vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Pronto, gente. Obrigadão, gente, obrigada por tudo. Agora eu tô vendo o rostinho das meninas e dos meninos, coisa boa. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.